Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e triste: as vítimas da Segunda Guerra Mundial por país. Você sabia que mais de 70 milhões de pessoas morreram nesse conflito que durou de 1939 a 1945? Neste vídeo eu vou mostrar alguns dados sobre quantas pessoas perderam suas vidas em cada país envolvido na guerra, e como isso afetou a história e a cultura desses lugares. Vamos começar? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu duas alianças principais: os aliados, liderados pelo Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939 e terminou com a rendição do Japão em agosto de 1945, após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. A guerra foi marcada por atrocidades cometidas pelos dois lados, como o Holocausto, o genocídio de judeus e outras minorias pelos nazistas, e os bombardeios de cidades civis pelos aliados. A guerra também teve um grande impacto econômico, social e político no mundo, mudando as fronteiras, as relações internacionais e o equilíbrio de poder entre as nações. Mas o custo humano da guerra foi o mais alto de todos. Estima-se que cerca de 3% da população mundial na época morreu na guerra, sendo que a maioria das vítimas eram civis. Alguns países sofreram mais do que outros, dependendo da sua localização geográfica, do seu envolvimento militar e da sua resistência à ocupação inimiga. Vamos ver agora alguns números sobre as vítimas da guerra por país, começando pelos que tiveram menos mortes e terminando pelos que tiveram mais. Esses dados são baseados em estimativas históricas e podem variar de acordo com as fontes consultadas. Egito, 1.100 mortes. O Egito era parte do Reino Unido na época da guerra, e foi palco de algumas batalhas entre os aliados e o eixo no norte da África. O Egito também enviou tropas para lutar na Europa e na Ásia. Malta, 1.500 mortes. Malta era uma colônia britânica no Mediterrâneo, e foi alvo de intensos bombardeios aéreos e navais pelo eixo, que tentava cortar o suprimento dos aliados na região. Malta resistiu bravamente aos ataques e foi condecorada com a Cruz de São Jorge pelo rei George VI. Brasil, 2.000 mortes. O Brasil foi o único país sul-americano a participar da guerra ao lado dos aliados, enviando cerca de 25.000 soldados para combater na Itália. O Brasil também sofreu ataques de submarinos alemães em sua costa, que afundaram vários navios mercantes brasileiros. Suécia, 2.100 mortes. A Suécia foi um país neutro na guerra, mas teve que fazer concessões aos dois lados para manter sua soberania e sua economia. A Suécia permitiu que tropas alemãs atravessassem seu território para invadir a Noruega, mas também forneceu ajuda humanitária aos países ocupados pelo eixo. Dinamarca, 6.000 mortes. A Dinamarca foi invadida pela Alemanha em abril de 1940, sem oferecer muita resistência. A Dinamarca manteve um governo colaboracionista com os nazistas até agosto de 1943, quando uma greve geral levou à dissolução do governo e à instalação de um estado de emergência pelos alemães. A Dinamarca também teve uma forte resistência interna, que sabotou as instalações militares alemãs e ajudou os judeus dinamarqueses a escaparem para a Suécia. Luxemburgo, 7.106 mortes. Luxemburgo foi anexado pela Alemanha em maio de 1940, e seus habitantes foram submetidos a uma política de germanização forçada. Muitos luxemburgueses foram recrutados à força para o exército alemão, enquanto outros se juntaram à resistência ou fugiram para o exílio. Luxemburgo foi libertado pelos aliados em setembro de 1944. Tailândia, 7.600 mortes. A Tailândia foi aliada do Japão na guerra, mas teve uma participação limitada nos combates. A Tailândia declarou guerra aos Estados Unidos e ao Reino Unido em janeiro de 1942, mas manteve relações diplomáticas com a China, que era inimiga do Japão. A Tailândia também teve um movimento de resistência clandestino, que cooperava com os aliados e se opunha à ocupação japonesa. Noruega, 10.200 mortes. A Noruega foi invadida pela Alemanha em abril de 1940, após uma breve resistência militar. A Noruega teve um governo fantoche liderado pelo colaboracionista Vidkun Quisling, que apoiava os nazistas e reprimia a oposição.
A Noruega também teve uma forte resistência interna, que realizou atos de sabotagem e espionagem contra os alemães. A Noruega foi libertada pelos aliados em maio de 1945. Nova Zelândia, 11.700 mortes. A Nova Zelândia foi um dos membros originais da Comunidade Britânica de Nações, e entrou na guerra logo após o Reino Unido. A Nova Zelândia enviou cerca de 140.000 soldados para lutar na Europa, no norte da África e no Pacífico. A Nova Zelândia também sofreu alguns ataques aéreos e navais pelo Japão, mas sem grandes danos. África do Sul, 11.900 mortes. A África do Sul era parte da Comunidade Britânica de Nações, e entrou na guerra após um referendo popular que decidiu pelo apoio aos aliados. A África do Sul enviou cerca de 330.000 soldados para lutar na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. A África do Sul também contribuiu com recursos naturais e industriais para o esforço de guerra aliado. Bulgária, 21.500 mortes. A Bulgária foi aliada do eixo na guerra, mas teve uma participação limitada nos combates. A Bulgária anexou partes da Grécia, da Iugoslávia e da Romênia, mas se recusou a participar da invasão da União Soviética e da deportação dos judeus búlgaros. A Bulgária mudou de lado em setembro de 1944, após um golpe de Estado apoiado pelos soviéticos, e declarou guerra à Alemanha. Albânia, 30.000 mortes. A Albânia foi invadida pela Itália em abril de 1939, e se tornou um protetorado italiano. A Albânia foi ocupada pela Alemanha em setembro de 1943, após a rendição da Itália aos aliados. A Albânia teve uma forte resistência interna, que lutou contra os ocupantes entre si, dividida entre comunistas e nacionalistas. A Albânia foi libertada pelos comunistas em novembro de 1944. Austrália, 40.400 mortes. A Austrália era parte da Comunidade Britânica de Nações, e entrou na guerra logo após o Reino Unido. A Austrália enviou cerca de 1 milhão de soldados para lutar na Europa, no norte da África e no Pacífico. A Austrália também sofreu vários ataques aéreos e navais pelo Japão, que chegou a bombardear as cidades de Darwin e Sydney. Canadá, um dos aliados que lutou contra o eixo. O Canadá enviou mais de 1 milhão de soldados para a Europa, África e Ásia, e cerca de 43.600 deles morreram em combate ou por ferimentos. Além disso, o país sofreu alguns ataques aéreos e navais dos alemães, que causaram mais mortes civis. Estônia foi um dos países bálticos que ficou sob ocupação nazista durante a guerra. Os estonianos sofreram com a perseguição, o extermínio e a deportação de judeus, ciganos, comunistas e outros grupos considerados inimigos pelo regime de Hitler. Cerca de 83.000 estonianos morreram na guerra, sendo mais de 60.000 civis. Bélgica foi invadida pela Alemanha em 1940 e ficou sob seu domínio até 1944. Os belgas resistiram à ocupação com movimentos clandestinos e sabotagens, mas também enfrentaram a repressão, a fome e o terror nazista. Cerca de 88.000 belgas morreram na guerra, sendo quase metade judeus vítimas do Holocausto. Finlândia foi um caso peculiar na guerra, pois lutou tanto contra a União Soviética quanto contra a Alemanha em momentos diferentes. A Finlândia tentou manter sua neutralidade, mas foi atacada pela URSS em 1939, iniciando a Guerra de Inverno. Depois, a Finlândia se aliou à Alemanha para recuperar os territórios perdidos, mas rompeu com ela em 1944 e expulsou as tropas nazistas do seu solo. Cerca de 96.800 finlandeses morreram na guerra, sendo a maioria soldados. Etiópia foi um dos países africanos que sofreu com a invasão italiana em 1935, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial na África. Os etíopes resistiram bravamente ao colonialismo fascista, mas foram submetidos a atrocidades como massacres, torturas e uso de armas químicas. Cerca de 100.000 etíopes morreram na guerra, sendo quase todos civis. Os Países Baixos foram invadidos pela Alemanha em 1940 e ficaram sob sua ocupação até 1945. Os holandeses também se opuseram ao nazismo com movimentos de resistência e apoio aos aliados, mas pagaram um alto preço por isso. Cerca de 250.000 holandeses morreram na guerra, sendo mais de 100.000 judeus vítimas do Holocausto. Letônia foi outro país báltico que ficou sob ocupação nazista durante a guerra.
Os letões sofreram com a violência, a fome e a escravidão impostas pelos alemães, que também exterminaram quase todos os judeus do país. Cerca de 250 mil letões morreram na guerra, sendo mais de 200 mil civis. Checoslováquia foi desmembrada pela Alemanha em 1938 e ficou sob seu controle até 1945. Os checoslovacos lutaram pela sua liberdade com movimentos de resistência e exércitos no exílio, mas também foram alvo da brutalidade nazista. Cerca de 355 mil checoslovacos morreram na guerra, sendo mais de 250 mil civis. Lituânia foi o terceiro país báltico que ficou sob ocupação nazista durante a guerra. Os lituanos também sofreram com a opressão, a fome e o trabalho forçado dos alemães, que também aniquilaram quase todos os judeus do país. Cerca de 370 mil lituanos morreram na guerra, sendo mais de 300 mil civis. Os Estados Unidos foram um dos principais aliados que combateram o eixo na Europa e no Pacífico. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, e contribuíram decisivamente para a vitória dos aliados com seu poderio militar e econômico. Cerca de 419.400 americanos morreram na guerra, sendo a maioria soldados. O Reino Unido foi outro dos principais aliados que lutaram contra o eixo na Europa e no mundo. O Reino Unido foi o único país europeu que não foi invadido pela Alemanha, mas sofreu com os bombardeios aéreos e navais dos nazistas, que visavam destruir sua indústria e sua moral. Cerca de 450.900 britânicos morreram na guerra, sendo mais de 60 mil civis. Hungria foi um dos países que se aliou à Alemanha na guerra, mas acabou sendo ocupada por ela em 1944, quando tentou negociar a paz com os aliados. Os húngaros foram vítimas da repressão, da fome e do extermínio nazista, especialmente os judeus e os ciganos. Cerca de 464 mil húngaros morreram na guerra, sendo mais de 400 mil civis. Romênia foi outro país que se aliou à Alemanha na guerra, mas mudou de lado em 1944, quando os soviéticos invadiram seu território. Os romenos foram vítimas da violência, da fome e do extermínio nazista e soviético, especialmente os judeus e os ciganos. Cerca de 500 mil romenos morreram na guerra, sendo mais de 300 mil civis. Itália foi o principal parceiro da Alemanha na guerra, mas também mudou de lado em 1943, quando o ditador Benito Mussolini foi deposto e preso pelos aliados. A Itália foi então dividida em duas partes, uma sob o controle dos alemães e outra sob o controle dos aliados. Os italianos foram vítimas da violência, da fome e do extermínio nazista e aliado, especialmente os judeus e os comunistas. Cerca de 514 mil italianos morreram na guerra, sendo mais de 150 mil civis. França foi invadida pela Alemanha em 1940 e ficou sob sua ocupação até 1944. Os franceses resistiram à ocupação com movimentos de resistência e exércitos no exílio, mas também sofreram com a repressão, a fome e o terror nazista. Cerca de 600 mil franceses morreram na guerra, sendo mais de 350 mil civis. Grécia foi invadida pela Itália em 1940 e depois pela Alemanha em 1941. Os gregos resistiram bravamente à ocupação com guerrilhas e sabotagens, mas também sofreram com a violência, a fome e o extermínio nazista. Cerca de 807 mil gregos morreram na guerra, sendo mais de 700 mil civis. Filipinas foram um dos países asiáticos que sofreram com a invasão japonesa em 1941. Os filipinos lutaram pela sua independência com guerrilhas e apoio dos aliados, mas também sofreram com a violência, a fome e o extermínio japonês. Cerca de 1 milhão de filipinos morreram na guerra, sendo quase todos civis. Índia, 3.087.000 mortes, o que representa 1% da sua população na época. A Índia era uma colônia britânica e participou da guerra ao lado dos aliados, enviando tropas para combater na África, na Europa e na Ásia. A Índia também sofreu com a fome causada pela escassez de alimentos e pela política colonial britânica. A Índia conquistou sua independência em 1947, após uma luta liderada por Mahatma Gandhi. Japão, 3.100.000 mortes, o que representa 4% da sua população na época.
O Japão foi um dos principais agressores da guerra, invadindo a China e outros países asiáticos, além de atacar Pearl Harbor nos Estados Unidos. Em 1941, o Japão foi derrotado pelos aliados em 1945, após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que mataram cerca de 200 mil pessoas e deixaram milhares de feridos e doentes pela radiação. O Japão se rendeu incondicionalmente aos Estados Unidos e passou por uma ocupação militar até 1952. Depois disso, o Japão se reconstruiu como uma potência econômica e tecnológica. Polônia, 6 milhões mortes, o que representa 17% da sua população na época. A Polônia foi o primeiro país a ser invadido pela Alemanha nazista em 1939 e sofreu com a brutalidade do regime nazista, que exterminou milhões de judeus poloneses nos campos de concentração como Auschwitz. A Polônia também foi invadida pela União Soviética em 1939 e sofreu com as deportações e execuções de milhares de poloneses pelos comunistas. A Polônia foi libertada pelos aliados em 1945, mas ficou sob a influência da União Soviética até 1989. Depois disso, a Polônia se tornou uma democracia e integrou a União Europeia. Alemanha, 7.400.000 mortes, o que representa 9% da sua população na época. A Alemanha foi o principal responsável pela guerra, sob o comando de Adolf Hitler, que implantou um regime nazista que perseguiu e matou milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias. A Alemanha invadiu vários países europeus e africanos, mas foi derrotada pelos aliados em 1945, após a invasão da Normandia e a tomada de Berlim. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. A parte oriental ficou sob o domínio comunista e se tornou a República Democrática Alemã, enquanto a parte ocidental se tornou a República Federal da Alemanha, uma democracia capitalista. As duas Alemanhas se reunificaram em 1990, após a queda do Muro de Berlim. China, 20 milhões mortes, o que representa 4% da sua população na época. A China foi invadida pelo Japão em 1937 e sofreu com as atrocidades cometidas pelos japoneses como o massacre de Nanquim, que matou cerca de 300 mil civis chineses. A China resistiu ao invasor com a ajuda dos aliados, mas também enfrentou uma guerra civil entre os nacionalistas do Kuomintang e os comunistas do Partido Comunista. A guerra civil terminou em 1949, com a vitória dos comunistas que fundaram a República Popular da China, enquanto os nacionalistas se refugiaram na ilha de Taiwan, onde fundaram a República da China. União Soviética, 27 milhões mortes, o que representa 14% da sua população na época. A União Soviética foi inicialmente aliada da Alemanha nazista, mas foi traída em 1941, quando os nazistas invadiram seu território. A União Soviética reagiu com uma feroz resistência e conseguiu empurrar os nazistas de volta até Berlim, com o apoio dos aliados. A União Soviética foi um dos principais vencedores da guerra, mas pagou um alto preço em vidas humanas e recursos materiais. A União Soviética se tornou uma superpotência rival dos Estados Unidos na Guerra Fria, mas entrou em crise econômica e política nos anos 80 e se desintegrou em 1991. Esses foram os países que perderam pessoas na Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo e que reflita sobre as consequências trágicas da guerra para a humanidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado pela atenção e até a próxima!